Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem trazido um pouco no meu coração. E eu já quero não pedir, mas receber o perdão, porque o perdão é uma herança, né? Então receber o perdão do pessoal da mídia ali, que eu mandei bastante texto e eu vou caminhar bastante hoje aqui. Então, né? Já estou recebendo o perdão deles. Mas, se você não trouxe seu material de anotação, não tem problema, mas hoje eu queria poder passar por bastante texto com vocês. Eu gosto muito de ler a Bíblia, gosto muito de trazer bastante texto, bastante embasamento naquilo que eu estou falando, mas o meu título hoje da minha palavra é Cristo, o lugar alto. Cristo, o lugar alto. E se você, já tem acompanhado a gente há algum tempo, você sabe que a gente está tratando a respeito dos lugares celestiais, o nosso texto áureo, ele começa ali em Efésios 2, a partir do versículo 6 e 7, ele vai falar assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para que Deus fez isso? Ele continua o texto falando, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Qual o objetivo de Deus ter te colocado em Cristo? Revelar a graça dele. Revelar a riqueza da graça dele aqui na terra, através da justiça efetuada na obra consumada de Jesus Cristo. A graça dele é espalhada, a graça dele é revelada. Como? Nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Quantos aqui já não foram abordados falando, nossa, tua família é diferente, você é diferente? E você fala, é a graça, é a riqueza da graça sendo revelada. Pode colocar o texto lá. A suprema riqueza da sua graça. Por onde? Por intermédio da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. É por causa da bondade de Deus que aconteceu em nós, que essa graça é revelada, porque estamos em Cristo. A obra de Cristo, ela é completamente independente da nossa obra. Independente da nossa obra. Estarmos em Cristo é uma decisão de maturidade, de deixar Jesus nos conduzir a este lugar. Nós temos aprendido desde a pregação do pastor Gabriel, que Jesus é Ele quem, lembra que ele deu o exemplo da mulher samaritana aqui? Jesus é quem nos dá a vida, e Ele nos conduz para este lugar alto, para esse lugar em Cristo Jesus. Depois nós vimos com o Rafa, que desde a criação do mundo, Deus criou a humanidade em Cristo, e era plano dele, planejamento dele, de que Cristo fosse perpetuado, que a humanidade habitasse em Cristo desde o princípio de tudo. Depois nós vimos também, a pregação da semana passada, que Jesus, no momento em que Ele nos dá a vida, Ele nos purifica do nosso pecado. E quando Ele nos estabelece em Cristo, Ele perdoa todos os nossos pecados. E por isso que em Cristo já não há mais condenação. Todas essas verdades foram colocadas e imputadas por causa da bondade de Deus para conosco. Através desta graça que aconteceu conosco, nós podemos perpetuar essa graça na vida das outras pessoas. Cristo, então, nós entendemos que Ele é um lugar. Ele é um lugar. Nós temos, já foi citado isso aqui, mas nós precisamos aprender quando nós estamos lendo a Bíblia que Cristo significa algo, Jesus Cristo significa outra coisa, Jesus Nazareno outra coisa. A gente não tem muito tempo para a gente poder explicar tudo isso agora, nesse momento, mas quando a gente está falando de Cristo, nós estamos falando justamente deste lugar em que Jesus nos conduz. Esse lugar, essa habitação, esse lugar onde flui todas as bênçãos, esse lugar onde tudo é gerado, onde todo o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído.
Porque a partir de Cristo todas as coisas são declaradas por meio da palavra, e isso se torna real em nossas vidas. É somente a partir de Cristo. E Deus, em sua soberana sabedoria e entendimento, Ele desde a criação do mundo, Ele nos predestinou a estarmos nesse lugar. Cada um aqui. E eu quero poder conversar um pouquinho como é que é a diferença de nós recebermos a vida e nós estarmos em Cristo. Porque há diferença nisso. Há diferença nisso. Olha só o que diz Romanos 8. Romanos 8, 29, ele começa: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, este também igualmente justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Vocês perceberam uma coisa nesse texto aqui? Que ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Vocês não viram aqueles que se justificaram, aqueles que se gloriaram, aqueles que se chamaram? Não, ele chamou, ele justificou e ele nos gloriou, porque a obra completa é dele, a glória é dele, a glória é dele, de ter feito isso conosco, através da sua bondade. E por isso que a graça é revelada, porque a graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos isso. É por isso que nós podemos olhar para nossos filhos hoje e falar: é a graça do Senhor sobre nós. É por isso que nós podemos olhar para os nossos negócios hoje e falar: é a graça do Senhor sobre nós. É por isso que nós podemos olhar para a Domo hoje e falar: é a graça. Você vai conversar com qualquer um do Red Cruz e vai falar: é a graça, porque pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio esforço, a gente ainda estaria lá no Impact Hub. É pela graça de Deus. Ele nos predestinou a estarmos neste lugar, a sermos a imagem e semelhança do Filho, porque o Filho tomou a destra de Deus, ele se assentou neste lugar alto. Efésios 1 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Segundo a benevolência da sua vontade. Olha só o que ele fala aqui. Ele fala que em Cristo habitam todas as bênçãos. Deus já nos abençoou em Cristo, pois estamos posicionados em Cristo, toda a bênção espiritual já está colocada sobre nossas vidas. Mas Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, assim como o seu Filho, e no seu amor nos predestinou a sermos adotados. E aqui existe uma grande diferença, que a gente precisa nos contextualizar no que significa ser adotado. Semana passada, quando o Gabriel falou a respeito da purificação e do perdão dos pecados, ele estava falando dos processos na vida do cristão. E que em Cristo já não é mais condenação. Por que quando Gabriel estava falando isso, ele estava explicando que existe uma coisa de nós sermos, a diferença entre nós sermos nascidos de Deus e nós sermos adotados por Deus. Essa é a grande diferença. Eu não quero que você me entenda mal. O contexto da palavra nos leva a entender hoje que um adotado é diferente de um nascido. Mas se a gente levar para aquela época, é completamente diferente. Aqueles que são nascidos de Deus, são aqueles que foram gerados por Ele no momento da sua salvação. Aceitaram Jesus? Você é nascido de Deus. Você já pode ver o reino, você já pode desfrutar da vida eterna, porém, você precisa ser conduzido a Cristo, a este lugar de adoção.
a esse lugar de adoção. E o lugar de adoção, o adotado naquela época, vamos tentar contextualizar dessa maneira. Quando um filho nascia de um pai, ele era filho daquele homem. Porém, chegava uma determinada idade, onde ele era adotado pelo próprio pai. E o que isso quer dizer? Quando o filho atingia uma maturidade, o pai reconhecia essa criança como seu próprio filho, como o sangue do seu sangue, como aquele que pode falar como ele fala, tem o mesmo peso e autoridade que a voz do próprio pai. Então, ser nascido é quando você é gerado, mas quando você é conduzido a um lugar de adoção, você está aceitando um processo de maturidade para poder viver neste lugar. Um processo onde Jesus nos conduz a essa maturidade de vivermos em Cristo. De vivermos no lugar aonde tudo flui. Vocês lembram algumas pregações atrás, quando o Gabriel falou, já existe um fluir, já existe um canal? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele já estava preparando o terreno para tudo acontecer. É um canal. Cristo é o canal. Cristo é o lugar de onde flui todas as coisas. Cristo é este lugar. E Jesus nos conduz a este lugar. Gálatas 3 diz assim: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Engraçado, ele não fala Jesus Cristo. Ele fala Cristo Jesus. E quando ele inverte aqui, ele está falando da obra completa. Ele está falando da obra completa que Jesus fez. Da obra completa. Então, por meio da fé que tendes na obra completa. Na obra completa. Continua, ele fala assim: pois todos quanto em Cristo fosse batizados, de Cristo vos revestiste. A partir do momento que nós permitimos com que Jesus nos conduza a esse lugar, nós somos batizados em Cristo Jesus. E por causa disso nós somos revestidos de Cristo. Elias, agora ficou tudo estranho. Me explica esse negócio. Bom, hoje à noite o Gabriel vai explicar para vocês lá na aula de batismo. Não, estou brincando. Mas o batizar, quem aqui já passou pela experiência do batismo? Amém, glória a Deus. Se você ainda não passou, dia 6 de abril, né, nós temos o batismo. Faça a sua inscrição no WhatsApp da Giovana. Mas não é o batismo em si, tá? A gente não está falando do ato simbólico que nós iremos fazer no dia 6. Mas nós estamos falando de uma atitude onde a nossa carne, o nosso velho homem, ele é circuncidado, nossa própria vontade, ela é circuncidada, ela é apagada, ela é morta, ela é destruída. E porque isso acontece, você for um batizado, lembra, o batismo é morri para o meu velho homem e nasci para o meu novo homem. Quando nós aceitamos esse processo de maturidade em nós, de deixarmos a nossa própria vontade, de deixarmos nosso próprio entendimento, de deixar a nossa própria religiosidade, de deixar a nossa própria tradição, nós entramos nesse lugar e agora nós somos revestidos de Cristo. Revestidos por Ele. Tudo em nós exala Cristo. Tudo em nós exala Cristo. O Júlio deve estar amando que eu estou subindo e descendo ali, né, Júlio? Perceba que a semelhança, então, nós somos predestinados a ser a semelhança de Jesus, né? É porque nós fomos batizados em Cristo. Porque fomos batizados em Cristo é que nós temos a semelhança do Filho. Porque fomos colocados ali, morremos para nós, revestidos de Cristo, Ele é o próprio Cristo. E por isso nós somos a semelhança dEle. Morreu a nossa velha natureza, uma nova criação foi formada. E hoje Cristo nos reveste. Isso nos torna santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Nos torna santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Porque em Cristo não há mais condenação. Que mensagem linda essa. Olha só. Vamos voltar um pouco. Eu quero
Quem aqui tem participado de um grupo familiar? Glória a Deus pela vida de vocês. Se você ainda não tem participado, entre em contato com... Cadê o Reginaldo? Não está aqui? Entre em contato com o Reginaldo ou comigo. A gente vai conversar com você, a gente vai te inserir num grupo familiar. Gente, o grupo familiar, ele é... Ó, o Reginaldo está lá na porta. Dá um oi aí, Reginaldo. Se você ainda não sabe quem procurar, procura ou eu ou ele. A gente vai te inserir num grupo familiar. Porque, gente, é um espaço muito especial. Muito especial, onde todos nós somos edificados como corpo. Todos nós crescemos em maturidade para estarmos em Cristo. Né? E eu tive a oportunidade de, em questão de alguns minutinhos, compartilhar alguma coisa que Deus estava compartilhando no meu coração, e eu quero poder compartilhar aqui com vocês também. Lembrando um pouco da palavra do Rafa, algumas semanas atrás, voltando um pouco para Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Deus quis criar, né? E tudo aquilo que Ele foi criar, Ele foi declarando as coisas. Ele falou, haja luz, né? E houve luz. Mas a partir do momento que Ele quis criar coisas, por exemplo, Ele quis criar animais aquáticos. Ele quis criar os peixes e todos os seres vivos que estão debaixo da água. E quando Deus quis criar isso, Ele falou com a água. A água produza peixes. Quando Ele quis criar as plantas, Deus falou com a terra. Terra, produza plantas. Todo tipo de vegetação e tal. Mas quando Deus foi criar a humanidade, Deus falou consigo. Deus declarou para si. Ele falou, façamos o homem. E Ele declarou de si, porque de Cristo fomos criados. Do pó da terra fomos formados, mas de Cristo nós fomos criados. E a gente vai falar algum versículo mais para frente aqui, mas nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos gerados em Cristo. Escolhidos nele, predestinados nele, para estarmos em Cristo. É por isso que de Cristo Adão e Eva reinaram, e perderam esse lugar a partir do momento que eles saíram. Mas a humanidade, a gente vai ver mais para frente, em todo o processo da humanidade, este lugar é que a humanidade tentava retornar, Cristo Jesus. A esperança da glória. Era este lugar. Quando Deus falou para si, dentro dele nós fomos gerados. E assim como se você tirar um peixe de dentro da água, daquele ambiente onde Deus declarou que ele iria habitar, ele morre. Assim como você tira uma planta de dentro da terra, que era aquele ambiente de onde ela foi gerada, ela morre. Se a humanidade sai de Cristo, da onde ela foi gerada, a morte. A morte. A morte. E é por isso que Jesus vem em João 10, e ele fala o quê? Eu vim para as ovelhas, para que elas tenham vida e vida em abundância. Olha a diferença, para que tenham vida e vida em abundância. Dois tipos diferentes de vida. Existe a vida eterna e existe a vida abundante, que é encontrada somente em Cristo. Neste lugar, em Cristo. Essa é a promessa de Jesus para nós. Eu vim para isso. Quando Adão tomou o fruto, então, ele deixou esse lugar, essa posição de Cristo, de governo. E sua natureza passou a ser uma natureza pecaminosa. Por incrível que pareça, ontem minha mãe compartilhou algo comigo, e eu falei, eu vou roubar, vou falar também. Né? Mas, poxa, Adão saiu desse lugar, é tão injusto. Realmente é injusto, porque hoje eu sofro a decisão de Adão. E para isso que Jesus veio, para poder fazer justiça. Mas perceba o que acontece. Para a gente tentar exemplificar um pouquinho daquilo que aconteceu com Adão. O meu avô, ele é dinamarquês. Ele literalmente nasceu na Dinamarca, passou a vida dele lá, porém nas épocas dele, né, tinha guerra, né, vocês conhecem muito bem o que aconteceu, né, na história. E houve uma promessa a ele, falando o quê? Olha a promessa, vá para o Brasil. Né? Existiu uma promessa. Vá para o Brasil, lá existe, né, é o futuro, né, existe muita coisa lá e tal, é a nação do futuro. E meu
meu avô tomou uma decisão. E a decisão dele foi de vir para o Brasil. E porque ele veio para o Brasil, hoje eu sou brasileiro. Por mais que eu queira ser dinamarquês, eu não sou. Por causa de uma decisão do meu avô. Para eu ser dinamarquês, agora eu preciso me naturalizar. E é isso que aconteceu com Adão. Por causa que Adão tomou uma decisão, hoje nós pertencíamos a um outro reino. E para podermos pertencer ao reino de luz, precisamos nos naturalizar. Jesus é o nosso passaporte. Amém. É isso que aconteceu. Ele deixou aquele lugar por causa de uma decisão. E hoje nós não podemos mais decidir, porque já nascemos nesse outro lugar. Já nascemos nesse outro lugar. Mas Jesus é o nosso passaporte para Cristo. Amém. Jesus é o nosso passaporte para Cristo. Quando fomos desligados aqui de Cristo, passamos a ter uma vida baseada em coisas terrenas, baseadas em coisas naturais, uma vida como almas viventes, né? De almas viventes. Deixamos de estar nesse lugar espiritual e passamos a ter uma compreensão simplesmente natural e almática das coisas. Eu sei que isso já foi falado aqui para vocês, mas eu estou quase como um professor, né? Revisando matéria aqui. Mas eu sei que isso já foi falado e eu quero só poder repetir. Eu acho que foi a Paula que deve ter mencionado num grupo das mulheres, né? Que eu peguei um spoilerzinho ali. Mas tem sido mencionado com vocês a respeito da diferença do 3D e do 4D, né? E eu não vou me delongar nisso, mas quando nós falamos sobre essa diferença, nós estamos falando sobre uma vida terrena, o 3D, e uma vida espiritual, uma vida em Cristo, o 4D. O que isso quer dizer, 3D e 4D? Né? Literalmente 3 dimensões, 4 dimensões. O 3D, ele se limita somente àquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós vemos com nossos olhos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos, que nós cheiramos. Uma vida de alma. Uma vida que somente aquilo que nossa compreensão permite com que nós vivamos. Agora, o 4D é uma dimensão acima. Uma dimensão em Cristo. Eu não vou subir, Júlio. Uma dimensão acima. Onde cada dimensão que nós adicionamos, essa nova dimensão domina sobre as outras. Nessa dimensão, ela não requer entendimento. Ela requer recebimento. Ela requer que você creia, que você receba. Nessa dimensão requer entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento. Aqui não. Em Cristo nós temos o sim. E de nós requer o amém. Aqui é o recebimento. Aqui eu só recebo. Eu não preciso entender. É porque não faz sentido mesmo. Você viver numa dimensão onde essa dimensão, que é entendimento, não consegue conceber. Não é fácil. Não é fácil. Porque as condições do 3D, que é onde o nosso corpo está, lutam contra a condição onde o nosso espírito está. Nosso espírito está aqui. E é essa dimensão que conduz, que rege, de onde flui, de onde é declarado as coisas, para que nessa dimensão as coisas aconteçam. Então, Adão saiu de um lugar de declaração e de vivência de Cristo, para um lugar onde o suor, o fruto do suor dele é que geraria as coisas. Onde o 1 mais 1 seria 2. E aqui, os lagares se transbordarão, a multiplicação seria de 100 por 1. Vocês estão conseguindo me seguir? Então Adão passou a viver, e olha só, 1 Coríntios 15,
Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último espírito vivificante. Então, quando aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, somos vivificados, recebemos vida novamente, para desfrutarmos da vida abundante somente em Cristo. Precisamos deixar com que Jesus nos conduza então a esse lugar. O plano de Deus sempre foi com que a gente fosse inserido em Cristo Jesus. E agora eu quero poder entrar um pouquinho, a gente falou de Adão, eu quero poder entrar um pouquinho na história da humanidade, como que as pessoas ansiavam. Elas ansiavam este lugar em Cristo, este lugar da quarta dimensão, este lugar da onde a vida flui. Olha só, 1 Coríntios 15, 19 diz assim, ó, esse texto é maravilhoso, gente. Olha isso aqui. Ora, se a nossa esperança em Cristo, olha esse texto, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha isso, a nossa esperança em Cristo, ela transcende aquilo que nós entendemos que é o 3D, ela transcende, ela vai além. É por isso que o 1 mais 1 em Cristo é infinito, vai muito além, vai muito além. E em Colossenses 2, esse texto aqui também é maravilhoso, olha isso. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver alguns exemplos de sombra, e a gente vai ver alguns exemplos de realidade. Lembre-se, se aquilo que você está vivendo não conduz com o que há em Cristo, é porque ainda é sombra. Porque a realidade está aqui. A realidade está aqui. Se o que você tem visto hoje ainda é escassez na sua vida, é porque você está sendo conduzido a esse lugar aqui, ó. Não que esse é o processo, mas você precisa entender que você já está aqui. A realidade é aqui, onde nós já somos ricos em Cristo Jesus, assim como diz 1 Coríntios. E ela se manifestará aqui. Nós veremos algumas sombras e algumas realidades. Eu estava numa conversa com o Lucas, e ele me falou de um pastor que estava fazendo uma série de pregações. Eu não cheguei a ver, eu vi uma pregação dele só, né? E eu falei, vou estudar para mim mesmo, ver o que acontece nesse negócio aqui. E impressionante como existe coisa relacionada a Cristo no Velho Testamento. É impressionante, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre símbolos, sobre coisas que Deus foi deixando para nós, né? Uns easter eggs, uns ovinhos de Páscoa para a gente achar, brincadeira, mas para a gente poder ir encontrando, para que a gente pudesse entender a obra dele e aonde ele nos levaria, que é Cristo. Em 1 Reis, diz assim, a partir do versículo 17: passados estes acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente nos braços, olha só o que Elias fez. Elias, se vocês bem lembram, pode deixar o texto, tá? Ele tinha sido conduzido por Deus a ir para Serepta. Neste lugar, ele encontrou uma viúva, e ele chegou para ela e falou, faz alguma coisa para eu comer. Aí ela falou, tenho só um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou fazer um pão aqui, para eu e meu filho comer e a gente vai morrer. E Elias falou, não, dá para mim o pão e não te faltará mais nada, tal. Então acontece aquele milagre que vocês já conhecem, né, onde ela teve que pegar potes de todo mundo e nunca mais cessou o azeite e a farinha dessa mulher. Logo em seguida que isso aconteceu, ela tinha falado que ela ia comer, ela e o filho dela ia morrer. Ela declarou algo. Ela declarou algo ali.
E aconteceu. O filho dela morreu. E aí, porque o filho dela morreu, ela ainda botou a culpa em Elias. Então ela chega para Elias e fala: ué, você veio aqui para poder matar o meu filho? Mas Elias toma o filho dela e fala o quê? Ele toma gentilmente o filho dela nos braços e leva ele para o quarto superior. Elias não fica na dimensão terrena. Ele sobe uma dimensão, ele vai para o lugar alto, ele vai a Cristo, e olha o que acontece. Onde estava hospedado e colocou-o sobre seu leito. Continua. Amém. E em seguida clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até essa generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo que seu filho morrer? Eu amo um texto de Tiago que fala que Elias era gente como a gente, né? Elias era sangue do nosso sangue, tinha as mesmas aflições, né? Então se deitou sobre o menino 3 vezes, suplicou ao Senhor: Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar à vida esse menino. E o Senhor ouviu e clamou o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo. Então Elias levou o menino para baixo e entregou a mãe e disse: olha, teu filho está vivo. Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora eu sei. Não foi quando tu pode ter multiplicado o azeite, tu pode ter multiplicado a farinha, tu pode ter feito qualquer milagre aqui no 3D, porque os dons e os milagres são para os descrentes, para que eles creiam em Cristo. Mas a partir do momento, olha só, agora eu sei, agora que eu experimentei a vida que há em Cristo, eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Que é isso? Elias levou o menino a um lugar alto e do lugar alto fluiu vida. Você pode experimentar a provisão na terra, você pode experimentar o que for aqui no 3D. Enquanto você não experimenta a vida, tu não sabe o que é Cristo. Porque Cristo é muito mais abundante do que uma provisão no 3D. Isso é que é estar em Cristo. Elias levou o menino para o lugar alto. E essa era a sombra. Olha a realidade lá. Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida está em Cristo. A vida está em Cristo. Quero pular para o próximo. Se eu me atentar muito nesse aqui, a gente não vai conseguir cobrir tudo. Juízes 3, olha só, mais uma sombra. Então outra vez os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um salvador chamado Eude, homem canhoto. Engraçado como a Bíblia ela trabalha com alguns detalhes, a gente não sabe por quê, né? Mas lembre-se de que uma mão foi restaurada no templo. Lembra que Jesus encontrou um deficiente físico, né? Eu não esqueci qual foi o termo que foi usado na Bíblia, mas ele tinha uma das mãos atrofiada, e quando ele foi restaurada essa mão, aí ele está falando de uma das duas funções que nós temos com Deus hoje. Deus nos constituiu reis e sacerdotes, e nesse momento Jesus estava restaurando o sacerdócio, porque foi restaurado no templo também, que era o relacionamento com Deus. Neste momento nós tínhamos uma prefiguração do reinado sendo restaurado, da conquista sendo restaurada, da declaração sendo restaurada, da vida sendo restaurada. Vamos ver, homem canhoto, filho de Benjamim,
Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Ou seja, alguém estava com uma dívida com alguém? Alguém estava em dívida então. Os filhos de Deus estavam em dívida com um rei que não era o rei de Israel. Então eles estavam tendo que pagar essa dívida. O salário do pecado qual que era? A morte. Então eles estavam tendo que pagar essa dívida aí para esse rei. Olha o que acontece. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes. Gente, a Bíblia é uma loucura, né? A Bíblia é uma loucura, né? Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes com 45 centímetros de comprimento. Isso é a distância, mais ou menos, da ponta do teu dedo até o cotovelo. Na Bíblia isso é chamado de côvado. E o côvado, ele é um símbolo da provisão divina. Provisão divina. Se ele confeccionou uma espada de um côvado, qual que é a nossa provisão divina? A palavra. A palavra é a nossa provisão daqui de cima. Porque quando a palavra é liberada de Cristo, o 3D obedece. Aqui acontece. A nossa provisão divina é a palavra, porque ela é espírito e ela é vida. Ela é espírito e ela é vida. E ele continua falando assim: e a tinha amarrado junto à coxa direita, né? Apocalipse vai falar alguma coisa sobre isso. Debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Homem muito gordo. Ele estava se esbanjando. O rei estava se esbanjando na morte. Estava se deliciando. Porque tem um versículo em Romanos que fala que de Adão até Moisés a morte reinou. E de Moisés até Cristo a lei reinou. Mas a lei era o que reforçava o pecado que trazia a morte. Então esse rei estava esbanjando, estava feliz, bem saciado com tudo aquilo que ele estava recebendo. Tem um detalhe do porquê ele ser gordo. Continua. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou: silêncio! E todos que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado na sua cadeira real, na sala de verão. O rei saiu do trono dele, e essa sala de verão, em outras versões dizem que é a sua sala superior. Então, na sala superior, o que acontece quando chega na sala superior? Eude chegou bem perto dele e esclareceu: trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e encravou na barriga do rei. Tão violento fora o golpe que toda a lâmina e cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada sem que Eude pudesse retirá-la. Libertação. Libertação do povo, porque a partir dali, esse homem, Eude, esse aqui se encontra no livro de Juízes, né? O povo de Israel foi liberto das mãos de Midian. Porque no lugar de Cristo é circuncidado, somos retirados de um reino de trevas para um reino de luz, é circuncidado toda a nossa vontade, é retirada toda a nossa carnalidade, tudo aquilo que ainda existe em nós, ela é deixada para trás, o nosso velho homem é deixado para trás, para que a gente possa ser revestido de Cristo. Essa é a sombra, é Deus nos mostrando, através da história da humanidade, aquilo que Ele tinha para fazer em nossas vidas. Olha só o que Ele diz, então, na nossa realidade, o que nós temos de real hoje. Colossenses 2, eu sei que eu estou lendo bastante texto, gente, mas a Bíblia, melhor a Bíblia falar do que eu, né? Então, olha só o que Ele diz lá em Colossenses 2.
Tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. E não em Cristo. Só que olha só, perceba o que ele está falando aqui. Não vos escravize, ou seja, se algo não fala... Tá, vou tentar colocar de outra maneira. Se você está conversando com alguém e o que essa pessoa não está falando é Cristo, tome cuidado, porque pode ser algo que vai te escravizar. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, ler 5 livros antes do café da manhã e fazer um cardio de 1h30. Aí você toma café com whey. É ou não é? Aí depois você tem que ter insight, tem que pegar o código. É ou não é? Fazer palestra do fulano, o curso do ciclano, aplicar a teoria Gestalt na tua empresa. Você pode fazer o que você quiser no 3D. Nada se compara a estar em Cristo. Às vezes eu converso com a minha mãe. Eu falo algumas coisas assim. Que às vezes ela vem falando, Elias, olha, a conta está assim, eu não quero nem saber como é que está a conta. A conta vai estar do jeito que ela tiver que estar, no momento que a gente precisar. No momento que a gente precisar, vai ter dinheiro. É isso. Já está declarado isso. E não é porque eu trabalho para que isso aconteça, mas é porque eu estou lá. Porque eu estou revestido de Cristo e Cristo está lá. Uma coisa que meu pai me falou esses dias. Meu pai falou assim, eu tenho muito zelo pela nossa empresa, né? Porque eu lembro do dia que eu fundei a empresa. E na época eu era funcionário público não podia ter nada no nome. E então eu emprestei o nome da sua mãe para ela. Então eu criei a empresa no nome dela para a gente poder servir os pacientes que eu não conseguia atender pelo Estado, porque o Estado estava sem recursos para poder atender esses pacientes. Então eu levava eles para a minha empresa para eu tentar ajudá-los de alguma maneira. Só que algumas coisas que têm acontecido me dói no coração, tais e tais pessoas têm prejudicado nossa empresa, tal. Então isso me dói. Por quê? Porque eu convidei Jesus para poder criar. Eu fiz uma sociedade com Jesus para poder criar aquela empresa. Aí eu falei, e a gente estava discutindo a respeito de um processo que a gente tinha passado há algum tempo atrás, de um cliente da época do meu pai, quando meu pai ainda trabalhava lá na empresa. E esse processo, amém, glória a Deus, se cessou, a mentira que estavam sendo contada sobre nós foi desbaratada, né? E para algumas pessoas aquilo foi um alívio, para mim foi só uma comprovação daquilo que eu já sabia, né? E aí meu pai falou assim, mas isso, algumas coisas me entristecem e tal. Aí eu falei, graças a Deus, agora não existe mais nada da sua época contra a nossa empresa. Agora é só da nova administração. Só da administração Elias e Davi. Aí ele falou assim, não mas ainda me preocupo, porque aquele lugar, né, ainda, né, me preocupa, coração de pai, só que eu falei, calma. Você tem que entender que agora existe uma nova administração. Existe uma nova administração. Só que a única pessoa que vendeu as suas cotas da empresa foi tu. E a empresa está sendo administrada por 3 pessoas. Aí ele falou, tá, quem? Tu e o Davi? Ele falou, não, Jesus não vendeu as cotas dele da empresa. Não foi o que eu falei? Jesus não vendeu as cotas. Se tu montou a empresa, Jesus e você vendeu as suas cotas, Jesus ainda está lá na sociedade. Jesus ainda está lá na sociedade. Então aquele lugar não vai fracassar, independente do que aconteça. A conta pode estar no negativo. Essa semana minha mãe falou. Ela falou o seguinte, chegou na sexta-feira, nossa conta tinha R$2.000. E está chegando no final do mês. Então todo bom empresário sabe o que acontece quando vira o mês.
né? Um monte de funcionário para pagar, um monte de coisa. Ela falou, Elias, semana que vem nós temos mais de 70 mil para poder pagar. E a gente tem 2 mil na conta. Eu vou... Ela não falou nada, né, mãe? Não falou nada. Ela falou, eu vou dormir. Eu vou descansar, vou para casa. Não adianta eu vir aqui no sábado. Não adianta eu vir aqui no domingo. Eu vou dormir. Amém? Glória a Deus, que Deus dá aos seus enquanto dorme, né? E aí, adivinha, segunda-feira, 7 horas da manhã, abriu a conta. O INSS tinha pago uma parcela que ele devia para nós de 100 e poucos mil. Aí, na terça-feira, um cliente vem, fecha uma prótese, nem tira a medida, já faz o Pix da prótese inteira. Aí na quarta-feira, mais algo entra. Na quinta-feira, mais algo entra. Supriu em 3 vezes aquilo que a gente precisava pagar. Ia adiantar? As vãs filosofias vão falar o quê? Você ainda não está com o mindset certo. Você ainda não está com os contatos certos lá dentro da prefeitura para poder pagar as coisas que estão te devendo. Você ainda não subornou as pessoas certas para que eles liberem os contratos. É isso que o 3D vai falar. O 4D fala, eu vou dormir porque o Senhor dá enquanto dorme. Não é isso? É isso. É isso mesmo. É assim que Deus opera. É assim que Deus opera. Vamos continuar ali, ó. Que se baseia em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Oh, Jesus amado! Quando nós atingimos essa maturidade, nós estamos aperfeiçoados. É uma obra completa, acabou. O que mais tem para fazer ali? Vocês foram aperfeiçoados, não serão, não estão no processo em Cristo nós somos aperfeiçoados, estamos. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, circuncidados, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Aquilo que era devido ao rei, foi pregado na cruz. Tá, eu tenho que dar uma agilizada. Mas, a gente pode ter alguns outros exemplos na Bíblia, como Moisés subindo no monte, para poder pegar a lei. Né? Moisés subiu no monte e tal, e ele trouxe a lei. Né? Então, para a gente poder entender, puxando um pouco a palavra do Gabriel da semana passada, a gente querer viver a lei. Pensa, Moisés subiu no 4D, recebeu algo e trouxe para o 3D. O pessoal olhou o 3D e quis viver o 4D, o 3D. Então, querer viver a lei é querer viver o 3D. Querer se justificar é querer viver o 3D. Querer viver baseado no seu entendimento, naquilo que você consegue botar, é querer viver no 3D. Então, até mesmo as coisas boas que são trazidas do 4D podem virar algo que nós vamos transformar no 3D se a gente basear somente na nossa experiência que a alma recebe. É por isso que o texto vai falar que a gente deve renovar a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus vai falar o quê? Que nós devemos calar a nossa alma. Calar a nossa alma. Submetê-la a Cristo. Submetê-la a Cristo.
Porque às vezes nós recebemos algo, você chega aqui no domingo e fala, não, é Cristo Jesus. Segunda-feira bate a dívida. E aí aquilo que você recebeu no 4D, você fala, ai, olha essa dívida. O 3D, é o 3D falando com o 4D ali. É as dificuldades falando. Moisés subiu e desceu. Hebreus 9 vai falar assim, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração daquilo que é verdadeiro. Foi Moisés que trouxe o modelo do tabernáculo. Cristo não adentrou nisso. Uma simples ilustração daquilo que é verdadeiro. Ele entrou nos céus. Ele entrou nos céus. Olha lá, ó. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então Cristo, ele foi a este lugar alto, ele foi a este lugar superior, e ele ofereceu o próprio sacrifício do seu próprio sangue, e de uma vez por todas, ele resolveu o que a lei antes nos condenava, ele nos libertou de precisarmos viver naquilo que a nossa alma simplesmente recebe. Quando Jesus falava em parábolas, os discípulos dele falavam, me explica isso aí por favor. Jesus falava algo no 4D e eles tentavam no 3D receber algo. Nada diferente daquilo que Moisés fez, ou que aconteceu na época de Moisés. Aquilo que é falado no 4D, aquilo que é declarado no 4D, é recebido no 4D. É recebido em espírito. Nós acessamos e nós tomamos posse disso em nossas vidas. Eu tinha mais alguns exemplos, eu quero dar só um último aqui, porque esse é bom também. Olha só o que diz em Números 27. Começa falando ali no versículo 12. Então Yahvé falou com Moisés, sobe esse monte da serra de Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. Então Moisés tinha que subir, Deus estava falando ali com Moisés e tal, ele não tinha que somente subir, ele tinha que fazer alguma outra coisa. Olha só o que ele tinha que fazer lá no versículo 21. Ele diz assim, traz alguém junto contigo. Quem é essa pessoa? Josué. Ele fala para levar Josué junto. E ele fala assim, ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar Urim. Diante de Yahvé. Eu vou voltar nisso aqui. Sob a liderança de Josué, os israelitas sairão e entrarão das batalhas que tiverem que enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou Josué, trouxe diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, impôs-lhes as mãos, transmitiu-lhes suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Tá? Essa situação aqui é muito bonita. Nós temos aqui uma alternância de poder, uma alternância de autoridade e uma alternância de era, uma alternância de figura. Moisés, ele era uma figura da lei, ele era uma figura de quem trouxe a lei. Quando Moisés entrega a autoridade do povo de Israel para Josué, o significado da palavra Josué significa o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Então era uma declaração. Vocês sabem, que existe toda uma figura em que Moisés ele acessa a terra prometida, e lá é a conquista, é a terra do descanso, que é uma figura de nós recebendo a Cristo, indo para esse lugar de luz. Então existe toda essa alternância. Então nós estamos saindo do lugar onde a lei dominava, para indo para o lugar onde nós iríamos descansar na terra prometida. É essa a figura que está acontecendo de Moisés entregando a autoridade para Josué. Mas sabe qual que é o mais legal? É que ele tem que subir no monte. Ele tem que subir no monte.
E quando Josué vai tomar o poder, ele fala assim, ó, leva lá para o sacerdote e fala para ele consultar o Urim. Ele não fala para consultar o Urim e o Tumim. Talvez você esteja viajando um pouco. Eu vou explicar para você. O Urim e o Tumim era algo que era utilizado naquela época para poder você ter algumas respostas de Deus. Um simbolizava a aprovação e o sim, a outra simbolizava a negação e o não. O Urim simbolizava o sim de Deus. O Tumim simbolizava o não de Deus. Então o que Deus fala para Moisés? Moisés, sobe aqui no monte, traz Josué, que vai alternar agora o reino, vai alternar agora o domínio, vai alternar agora a autoridade. E faz o seguinte, traz só o Urim, precisa trazer o Tumim não, chama o sacerdote e traz só o sim, porque eu já abençoei essa alternância. Eu já abençoei essa alternância, e olha só, essa era a sombra. Olha o que diz a realidade em 2 Coríntios 1. Diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas em Cristo têm o sim. Você tem o sim, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Amém é que assim seja, eu recebo, isso aqui é verdade na minha vida, não vai mudar independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, amém para aquilo que foi prometido aqui, não vai mudar o meu sono, eu não vou deixar de dormir, não vai mudar meu caráter, não vai me tornar uma pessoa desonesta, não vou precisar roubar, não vou precisar subornar, não vou precisar mentir, não vou precisar passar a perna em ninguém, porque aqui foi me dada uma promessa e eu recebo, eu estou em Cristo revestido por Ele. O sim já foi dado. É isso. Simples assim, podemos parar por aqui já. Né? O sim já está ali. O sim já está ali. Desculpa. Nós temos diversos outros exemplos. Nós temos Elias orando no monte. Nós temos Abraão subindo no monte para poder sacrificar Isaac. Meu Deus, tem muita coisa que aconteceu no alto, num lugar alto, tudo num lugar alto, era tudo símbolo de Cristo, no piso superior. Por que tinha que ser no piso superior? Por que tinha que subir no monte para declarar as bênçãos? As maldições eram em outro monte, tu vê? Era outro reinado. Gideão, quando ele foi lutar com uns reis lá, ele falou que ele teve que tomar a rota superior dos peregrinos. Ele teve que subir aonde? Quem que são os peregrinos na terra? Ele teve que subir pela rota dos peregrinos para poder receber a vitória. E quando ele voltou por outro lugar mais alto ainda. Tem tanta coisa na Bíblia, mostrando que nós nunca devemos ter saído de Cristo. E nós fomos predestinados a este lugar. Predestinados a esse lugar, não de vida, mas de vida abundante. De vida abundante. A verdade é que a nossa realidade mudou e não podemos mais viver aquilo que é sombra. Não podemos mais viver aquilo que é sombra. Davi já entendia isso, olha só, Salmos 24. Davi, ele deu uma profetada ali que foi bonita. Olha, quem poderá subir? Quem que pode chegar em Cristo? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Aquele que foi purificado e aquele que foi perdoado, esse poderá subir e permanecer no lugar santo do Senhor, porque se assemelha à imagem do seu Filho. Aí tu vai ver que a Bíblia não são apenas um amontoado de palavras, é Deus contando uma mesma história. Uma mesma história.
Precisamos entender que a nossa vida flui desse lugar alto, flui do 4D, flui de Jesus, flui de Cristo. Efésios 4 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, na inutilidade da sua alma, na inutilidade do 3D. Ele continua falando assim: eles estão com o entendimento, eles estão com a alma, eles estão com os seus pensamentos, eles estão com a sua visão, com o seu tato, com a sua audição, com o seu paladar, mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Porque não foram purificados. O coração fala do Espírito. Não receberam, o seu Espírito não foi transformado. O embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de quem? De Cristo. De Cristo. Em Cristo nós somos aperfeiçoados, mas existe uma constância em aprendizado. Não quer dizer que a partir do momento que você está aqui, um mar de rosas vai aparecer na sua vida, mas você vai aprendendo a estar em Cristo. Olha isso, não foi isso que aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulado. Olha isso, gente, ouviste, porque a fé vem pelo ouvir. Ele não falou de ver, porque os olhos são a janela da alma, mas os ouvidos são a janela do Espírito, da fé. Se é que ouvistes e nele fostes discipulado conforme a verdade que está em... a verdade não é Cristo. Cristo é a realidade, mas a verdade é Jesus. A verdade que é Jesus. Ele é a verdade que te leva à realidade. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despires do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, renovados, renovar a alma aqui, ali em Cristo, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade, que é Jesus. Era isso esse texto? Efésios 2, eu quero que você declare comigo. Olha isso, Efésios 2, 13. Vamos declarar juntos isso aqui? Não é essa versão. É na NVI, bota na NVI. Tá? Vê alguma que está escrito mas agora. Vê se não é a King James ou é a... Não, pode ser a NVI então, pode deixar. Essa aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas agora, em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Você vai sair daqui hoje, você vai encontrar as dificuldades que a gente sempre encontra. E o que você vai falar? Mas agora, em Cristo. Essa situação está aparecendo. Mas agora, em Cristo. Mais agora em Cristo. Mais agora em Cristo.
Antes eu estava aqui, antes eu estava no 3D, antes eu enxergava as coisas com a minha alma, mas agora, em Cristo, eu vejo diferente. Eu vejo diferente. Você sabe que estar em Cristo não é nem um esforço nosso. Eu vou ler só mais 2 textos para vocês. Eu tinha mais alguns para a gente poder finalizar. Eu sei que o seu cordeiro e as suas ervas amargas já estão te esperando lá na sua casa. Brincadeira. Mas olha esse texto de 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, 21. Diz assim: ora, é Deus, olha isso aqui, olha, não é nem esforço nosso. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Eu preciso fazer um esforço para chegar a Cristo. Não, é Jesus que te conduz e é Deus que te faz permanecer. É Deus que te faz permanecer. Não é o teu esforço que te faz permanecer, porque a nossa obra de nada vale, a nossa justiça de nada vale, nem antes, nem durante e nem depois da obra consumada de Jesus Cristo. Ele nos selou com uma sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Tudo. E eu quero poder finalizar com esse texto aqui. Lá em Lucas 22. Amém, querido? Você está recebendo? Você conseguiu receber aqui comigo? Eu sei que foi bastante texto. Mas é bom. Bom, melhor a Bíblia falar por si. Eu quero ler só esse texto. Se quiser já ficar de pé, a gente já vai finalizar. Diz assim, olha só, uma última historinha para nós. Lucas 22 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. A gente está falando de Páscoa. Nós já estamos na Páscoa, né? Hoje é Páscoa, a gente está celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Na morte, como diz Romanos 4 e 25, diz que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação. Romanos 5:1 fala: havendo sido justificados, tens paz com Deus. Isso que nós celebramos na Páscoa. A paz que nós temos com Deus através da obra consumada de Jesus Cristo. E Jesus estava na Páscoa aqui, ele ia morrer, ele já sabia disso, ele ia ter a sua última ceia com o pessoal. E olha só o último easter egg de Deus, na Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que ceiemos juntos. E lhes perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que lhes orientou: ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? Olha a resposta: então lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali fareis os preparativos. Cristo já está pronto. O que está aqui já existe, já está pronto para nós. Tudo já foi dito sim. Sabe qual que é o mais legal? No final de tudo, nós seremos arrebatados e desfrutaremos de um banquete que já está pronto. Aleluia. Aleluia. Na Páscoa, Jesus levou seus discípulos ao andar superior. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus havia predito e prepararam a Páscoa. É isso, né? Neste lugar onde eles cearam a Páscoa, foi quando Jesus disse suas últimas palavras,
onde Jesus revelou a aliança que eles fariam com o povo de Israel, onde eles desfrutaram do pão e do vinho, da onde eles puderam desfrutar desse lugar preparado, pronto, Cristo Jesus, a esperança da glória. Cristo Jesus, a esperança da glória em nós. Amém, glória a Deus, querido. Que esses sejam dias onde nós podemos falar, mais agora em Cristo Jesus. Antes era 3D, mais agora em Cristo Jesus é 4D. Antes era assim, mais agora em Cristo Jesus. Mais agora em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Pode fechar os seus olhos comigo, vamos orar. Pai, nós te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos, Pai, pela sua obra consumada. Te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor fez algo que nós não podemos adicionar, Deus. E muito obrigado, Pai, porque podemos desfrutar deste lugar. Deus, nos leva, Pai, nos conduz, Jesus, a este lugar alto, Deus. Nos leva em maturidade, Pai, a aceitarmos a sua obra, Pai. Pai, que todo entendimento errado, Pai, que toda falsa doutrina, Pai, que toda a alma, Deus, que tudo aquilo que cega os nossos olhos, Pai, que todas as circunstâncias, Pai, se é finanças, Pai, se é relacionamentos, Pai, se é casamento, Pai, se é filhos, Deus, Pai, se é oportunidades de negócios, até mesmo coisas boas, Deus, que acontecem no natural, podem cegar o nosso entendimento da nossa dependência de Ti, do nosso lugar que nós habitamos, Pai. Pai, existem até mesmo oportunidades que são colocadas diante de nós, que são colocadas por Satanás para poder nos desviar do centro daquilo que Tu tens, Deus. Em Ti nós já temos todas as coisas, e obrigado por isso, porque em nós já existe o contentamento, Deus. O contentamento independente da situação em que nós nos encontramos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque nessa Páscoa nós celebramos, Pai, a sua morte e a sua vida, Pai. Obrigado pelo seu sacrifício, Pai. Obrigado, Pai, porque pela sua graça, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos deu redenção, o Senhor nos purificou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos colocou em Cristo, nos fazendo assentar nas regiões celestiais, Pai. Obrigado porque em tudo isso nós não adicionamos nada, é tudo obra sua e o Senhor que nos faz permanecer neste lugar, Deus. Nós declaramos, Pai, a sua bênção sobre a vida de cada um aqui nessa semana, Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.